Amém. Os irmãos podem se assentarem. Renato, aqui. Esse daí. Esse tá legal. Amém. Irmãos, neste momento nós vamos ouvir a palavra de Deus. Temos o prazer de receber o reverendo Diego. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Memorial de Muribeca, Igreja Irmã Nossa. Nós temos a alegria de recebê-lo. Quero convidá-lo aqui à frente. Ele veio com sua família, deixe que ele mesmo apresente seus entes queridos. Nós rogamos a Deus que o Senhor os abençoe e que use-o como instrumento em suas mãos para falar ao nosso coração. Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos. Para mim, motivo de grande alegria nessa igreja, quando o reverendo Leandro me convidou. Leandro foi contemporâneo meu no seminário, tive o privilégio de conhecer esse homem de Deus. E quando soube que ele faz parte, então, de pastoreio, uma igreja irmã nossa, né? Igreja Presbiteriana Memorial, aqui no Curado, e isso me trouxe grande alegria. Estamos entre irmãos em Cristo, igrejas irmãs, e eu vim acompanhado hoje da minha esposa Viviane, também dos meus pais, Marcos e Wanda, que por acaso já moraram aqui muito tempo atrás, no Curado. Quando chegaram aqui na igreja, eles foram dar uma olhada em volta, lembrando os tempos que moraram por aqui. Eu era muito novo na época, eu não me lembro, não tenho recordações, mas já moramos aqui há muito tempo atrás. E, amados irmãos, eu gostaria de, nesse momento, convidar a igreja a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 14. Abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 14, versos 22 a 33. Será o texto base para a nossa exposição essa noite. Mateus 14, versos 22 a 33, diz assim o texto sagrado. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E aos que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus amado, santíssimo, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Desvenda os nossos olhos, ó Pai, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Ajuda o Teu povo, a Tua igreja, a compreender a Tua palavra. Ilumina, Senhor, as nossas mentes com o Teu Santo Espírito. Aquece o nosso coração diante da Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. É o que nós te rogamos. E que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. É o que nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Conta certa história que São Francisco de Sales tinha notado um costume nos distritos rurais onde vivia. Havia visto com muita frequência uma faxineira das granjas que ia tirar água de um poço. E também tinha notado que antes de levantar o balde cheio de água, ela sempre punha uma parte de madeira dentro. Um dia ele se aproximou da moça e perguntou: por que você faz isso? Ela olhou com surpresa e lhe respondeu como se tratasse de algo óbvio. Ela respondeu: por quê? Para evitar que se derrame a água, para mantê-la quieta. Obrigado, presbítero. Quando escrevia a um amigo mais adiante, o bispo contou essa história e acrescentou: do mesmo modo, quando o seu coração estiver desassossegado e inquieto, ponha a cruz no centro para mantê-lo tranquilo. Em todos os momentos de tormenta e tribulação, a presença de Cristo e o amor que emana da cruz trazem serenidade, paz e calma. Queridos irmãos, o texto que nós lemos está dentro de um contexto em que Jesus, durante a sua trajetória, vinha fazendo muitos milagres. E as pessoas à sua volta começaram a olhar para Jesus de maneira equivocada. Elas começaram a olhar para ele como um rei político e ver nele aquele que satisfaria todas as suas necessidades. É certo que Deus pode suprir as necessidades do seu povo, mas o problema é quando você busca a Deus simplesmente para resolver os seus problemas. O grande problema é quando fazemos de Jesus um supermercado, onde buscamos os produtos na hora que precisamos e depois o desprezamos. E eles começaram a olhar para Jesus como um rei que subjugaria as nações naquele momento. Mas a verdade, o plano de Deus é que primeiro ele deveria ir para a cruz. E para que os seus discípulos não fossem tentados pelo que a multidão tensionava, Jesus Cristo então, diz o verso 22, logo a seguir, isto é, depois de ter feito o milagre diante daquela multidão faminta, depois de ter feito a multiplicação de pães e peixes e saciado a fome de muitos, o verso 22 diz, vejam comigo, que compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Veja, ele compeliu. Em outras palavras, ele não fez um simples pedido, ele deu uma ordem, ele forçou os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Mas enquanto os discípulos embarcavam, Jesus ainda gastou tempo com aquela multidão. Ele despedia as multidões, diz o texto sagrado. E o despedir aqui não é simplesmente dizer tchau e ir embora. Jesus, mesmo cansado, ainda continuou tratando com a vida daquele povo, ouvindo as necessidades daquele povo, enquanto ele os despedia. E o verso 23 diz que, despedidas as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus se despede das multidões. Ele se retira do meio de toda aquela agonia, porque ele queria ficar um tempo sozinho com o Pai. E ele não ora por 5 minutos, ele passa horas. O texto diz que caindo a tarde, lá estava ele só. Querido irmão, quanto tempo você tem dedicado à oração? Ora, talvez você diga, você não entende, eu sou muito ocupado, o dia hoje está muito turbulento.
eu tenho muitos afazeres, eu tenho uma multidão para atender. Eu te convido a olhar para Cristo. Havia uma multidão atrás dele, certamente havia muita coisa a ser feita, mas ele entende que era mais precioso parar por um momento e conversar com o Pai Celestial, e interceder pela vida dos seus discípulos, e interceder pela igreja, e interceder pela minha e pela sua vida. Em toda a narrativa bíblica, meus irmãos, nós podemos ver Jesus parando para orar, mesmo diante dos dias mais difíceis, mesmo diante daquele momento em que enfrentamos as mais terríveis angústias na alma, mesmo diante daquele momento em que a noite é escura e estamos enfrentando uma tempestade e o nosso barco está a ponto de naufragar e você pensa que Deus está longe. É exatamente nesse momento que Jesus está intercedendo pela sua vida. Em Hebreus diz que Ele vive sempre a interceder por nós. E Ele está nos ensinando que nós também precisamos orar, que nós dependemos de Deus, que nós encontramos forças em Deus. E veja o que diz no verso 24: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E você imagina o que se passava no coração dos discípulos, depois de um dia tão cansativo, tão desgastante, acompanhando Jesus e vendo as suas obras. Jesus manda eles irem para aquele barco, enquanto despedia as multidões, e certamente eles pensaram: nós vamos ter um pouco de descanso agora, depois de toda essa agonia teremos um pouco de calmaria, afinal nós estávamos com Jesus, nós estávamos fazendo a sua obra, então de repente vem uma tempestade. Como entender isso, irmãos? Como entender que você está fazendo a vontade de Deus? Você vai à igreja todo domingo, você se envolve com a obra de Deus, você prega o Evangelho, você socorre os aflitos, você se desvia do mau caminho, você é fiel a Deus, você é fiel na sua igreja e você está enfrentando uma tempestade. Mais do que isso, o próprio Deus te manda embarcar em direção a uma tempestade. E talvez você esteja se perguntando hoje: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou desempregado? Deus, como eu vou sustentar a minha família? Deus, por que eu estou enfrentando essas lutas no meu casamento? Deus, por que eu estou enfrentando essas lutas com os meus filhos? Deus, por que eu estou padecendo com essa enfermidade? Deus, por que o Senhor está permitindo essa tempestade na minha vida? Preste atenção nisso. O verso 24 diz que o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Escute isso. Quando você vai empinar uma pipa, ela não sobe enquanto o vento for a favor dela. Ela só vai subir quando o vento vier contrário. Deus permitiu aquela tempestade na vida dos discípulos para elevar a alma deles. Deus muitas vezes permite ventos contrários, tempestades na nossa vida para o nosso crescimento, para elevar a nossa alma, para nos trazer mais perto dEle, para termos mais intimidade com Ele, para nos dar experiências benditas e gloriosas com Ele. É exatamente no meio da tempestade, irmãos, que Deus nos ensina as lições mais preciosas da vida. Veja o que diz o verso 25: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Imagine aqui os discípulos, a noite toda clamando, e Jesus não aparece, a noite toda lutando contra as ondas, e o barco continua sendo açoitado. Passa-se a primeira vigília da noite e nada, a segunda vigília e nada, a terceira vigília e nada,
Então vem a quarta vigília, a última vigília da noite, o último momento da madrugada, e ele já não tem mais forças, ele já não tem mais recursos, e ele já não sabe mais o que fazer. E é nesse momento que Jesus aparece andando por sobre as águas. Eu quero dizer para você hoje que está desesperado, com o coração abatido, seus recursos estão acabando, suas forças foram embora, você se sente no fundo do poço, mas eu quero lembrar a você hoje, Ele vem. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele virá andando sobre as águas, Ele virá de uma maneira que você jamais esperaria, Ele proverá. Ele vem andando sobre as águas, para dizer para mim e para você que a tempestade, que tem causado tanto medo no meu e no seu coração, está debaixo dos seus pés. Que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele tem domínio sobre todas as coisas, e que Ele é o Deus Emanuel. Ele está conosco, não estamos sozinhos na tempestade, e que no seu tempo, Ele virá em nosso socorro. Queridos irmãos, muitas vezes clamamos, e não vemos uma resposta, e ficamos frustrados. Quem sabe você já tem clamado ao Senhor por algum tempo, e o problema não se resolve, e as coisas continuam do mesmo jeito. Mas eu quero encorajar você hoje a não desistir de orar, a não desistir de clamar ao Senhor pela sua vida, pela sua família, pela sua saúde, pelo seu emprego, pela sua igreja, pela conversão de alguém que você ama, porque Deus está atento ao teu clamor e no tempo dele, Ele agirá em favor do seu povo. Lamentações 3:25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Agora veja comigo a reação dos discípulos no verso 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Os discípulos não reconheceram de imediato. A noite era escura, o vento era contrário, as ondas açoitavam o barco. Queridos irmãos, às vezes as crises, as lutas, a dor é tão grande que não conseguimos enxergar Deus em meio à tempestade, que nós esquecemos que Ele caminha ao nosso lado. E é exatamente isso que Jesus te lembra hoje. Diz o verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Interessante que essa expressão no grego, sou eu, é a mesma expressão que está lá em Gênesis, quando Deus fala com Moisés, para ele ir diante de Faraó, um dos homens mais poderosos da terra, o governador do Egito, e Moisés pergunta: mas quem eu vou dizer para esse homem poderoso que eu estou representando? E Deus disse: diga que eu sou, te enviou. Yahvé te enviou. Quando Jesus disse, sou eu, Ele estava dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o Deus encarnado, eu sou o Deus onipotente, eu sou o Deus da aliança. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé, tenha bom ânimo, eu estou aqui com você. E interessante a ousadia de Pedro. Diz o verso 28, que respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E a ideia aqui, irmãos, não é que Pedro duvidava, esse sim no grego não é condicional. Na verdade, o que Pedro estava dizendo é, já que o Senhor está aqui, é o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E o verso 29, ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas,
e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E eu aprendo aqui, irmãos, uma lição muito importante. Ora, por que Pedro afundou? Porque ele tirou os olhos de Jesus. O mesmo acontece conosco, irmãos. Quando tiramos os olhos de Jesus, a nossa fé vai ao naufrágio. Quem sabe você tem reparado demais a força do vento e se esqueceu daquele que controla o vento. São tantos os motivos que nos tiram do foco, irmãos. Talvez problemas que você esteja enfrentando, talvez decepções na vida, decepções na igreja, decepções com pessoas, talvez decepções com você mesmo. E você afundou na fé, porque você tirou os olhos de Jesus. Você quer saber o segredo de uma vida cristã vitoriosa? De acordo com Hebreus 12, é você percorrer a corrida da vida com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Não importam as circunstâncias à sua volta, olhe para Jesus, tenha fé nele, confie nele. Porque mesmo quando Pedro tirou os olhos dele e começou a afundar, e clamou: salva-me, Senhor, diz o verso 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ainda que você tenha tirado os olhos de Jesus e tenha naufragado, eu quero dizer para você hoje: clame por Ele, porque Jesus é aquele que está pronto a estender a mão para você. Ele está pronto a restaurar a sua vida. Ele está pronto a mudar a tua história. Ele está pronto a fazer novas todas as coisas. Jesus é aquele que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu estou contigo. Então o verso 32 diz: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Veja que depois da tempestade vem a bonança. Depois da turbulência vem a calmaria. Toda crise, irmãos, tem começo, meio e fim. Vai passar. Não se desespere, logo, logo vai passar. E Deus permite tudo isso para fazermos exatamente o que está escrito no verso 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eles adoram ao Senhor. E eles têm uma experiência mais profunda com o Senhor. Assim como Jó. Ele perdeu tudo. Depois Deus restaurou a sua vida. Ele deu em dobro tudo quanto possuía. E ele disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu vejo pela fé que verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos. Senhor, Deus amado e santíssimo, quantas vezes, Senhor, passamos por tempestades em nossas vidas, por crises, por turbulências na nossa alma, em diversos aspectos. E nós tendemos a desanimar. Nós tendemos a desistir.
a nossa fé murcha e encolhe. E hoje o Senhor olha para nós hoje, pela sua palavra, e nos diz: por que você duvida, homem de pequena fé? Por que você está tão abatido e desanimado? E hoje nós somos convidados pela palavra do Senhor a olharmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que restaura a nossa vida, aquele que restaura a nossa fé, aquele que faz de nós novas criaturas pela sua palavra e pelo seu Espírito, e que reavive em nosso coração o desejo de adorá-lo, de estar na sua casa, de estar com os irmãos. Reaviva, Senhor, a nossa fé, aquece o nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, a caminhar por sobre as águas e a não desanimar, a não desistir, a olharmos para o Senhor durante toda a nossa vida, toda a nossa caminhada, para que possamos completar a carreira e guardar a fé. Abençoa, Deus, a tua igreja. Abençoa cada irmão e irmã que veio aqui hoje e que ouviu a tua palavra. Que o teu Santo Espírito aplique aos seus corações de maneira profunda. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Presbítero Carlos. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra, que possamos pedir a Deus compreensão e obediência, a observar no nosso proceder, na nossa vida. Então, estamos chegando na parte final do nosso culto, queremos agradecer ao reverendo Diego pela presença, por ter honrado o nosso convite com a presença, e mande um abraço nosso, da nossa igreja, ao conselho da Igreja Memorial lá de Muribeca, aos presbíteros, ao pastor presidente, que é você, né? Então, muito obrigado por ter vindo, ter honrado, e nós ficamos felizes com a sua presença. E no mais, irmãos, queremos rogar a todos que tenham uma boa semana, que Deus possa abençoar cada um grandemente, possa nos livrar, e por uma questão de segurança, ao término, vamos para casa, não vamos ficar por aí, para evitarmos qualquer acontecimento mal, tá bom? Então, o reverendo Diego vai orar, encerrando. Arthur tem um aviso, Arthur? Deixa o Arthur dar um aviso aqui rapidinho. Graças a Deus, boa noite. Eu sou da UMP, eu vi que tem pessoas me visitando hoje. Sejam bem-vindos, né? Em nome da igreja. Queria parabenizar o Alberto também pelo aniversário. A Adriana não veio hoje, né? E queria dar um aviso sobre o nosso gás. Ele está mudando de dia. Estava sendo realizado nas quintas. Quem não sabe, o gás é o nosso pequeno grupo, né? É onde a gente se encontra para orar, para falar sobre a palavra dita na igreja, para orar uns pelos outros, se conhecer melhor, né? Quem é de outras igrejas. Já aconteceu também lá na casa de Beatriz, pessoas de outras igrejas também, que não tem um pequeno grupo. E tem a oportunidade também de conhecer a gente também, pessoas de fora também, se quiserem se aproximar de nós jovens também. Esse tipo de célula acontece também nas outras sociedades, né? Também nos homens, na UPH e nas mulheres, né? Isso aí é em dias diferentes e em configurações diferentes. Mas a nossa agora vai passar a ser realizada durante os sábados. Vai começar em fevereiro, no sábado às 16 horas, porque a quinta-feira estava à noite, estava todo mundo podendo estudando, não estava podendo ir. E agora vai ser sábado às 16 horas. O primeiro sábado de fevereiro começa e vai ser realizado a cada 15 dias, né? Dia 6 de fevereiro, depois a 15 dias. E aí dá para todo mundo aproveitar durante a manhã, né? Se tiver que fazer alguma coisa para fazer no sábado,
e durante a noite dá para sair, a reunião dura cerca de 1 hora. Então, sejam bem-vindos também à nossa reunião. Amém. Só aproveitando o gancho de Arthur, com relação ao UPH, é importante frisar aos homens da igreja que nós vamos voltar a nos reunirmos a partir do dia 9 de fevereiro, é uma terça-feira, é o dia que nós nos reunimos, e vai ser aqui na igreja mesmo, então aguarde comunicados mais à frente. Então, reverendo, por favor, você tem a palavra. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente encerrar? Nós vamos orar encerrando, em seguida impetrarei a bênção, irmãos. Senhor Deus amado, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pela vida da tua igreja, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome, para te adorar, Senhor, oferecer um culto agradável a ti, ouvir a tua voz, Pai, por meio da tua palavra. Abençoa a tua igreja, Senhor, vivifica, fortalece a tua palavra e no teu Espírito. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, e as mais doces consolações do Espírito, vos acompanhe, meus irmãos, desde agora e para todos sempre. Amém. Ide em paz, meus irmãos. Amém. Boa semana a todos.